Seja bem-vindo ao canal da Blue Sky Escola de Idiomas. Eu sou a teacher Daline Adami e hoje nós estamos aqui para conversar sobre passive voice. Você sabe o que significa? Na verdade, pra gente, falantes de português, é algo bem tranquilo, porque isso existe na nossa língua e nós conseguimos então fazer um paralelo, uma relação entre o inglês e o português, certo? Antes de falar da voz passiva, ou da passive voice propriamente dita, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a voz ativa, O que é a voz ativa? Tá? A voz ativa é quando nós temos um sujeito que pratica uma ação, certo? Então, o nosso foco, quando utilizamos essa estrutura, esse tipo de frase, é focar em quem faz o quê, certo? O mais importante está no sujeito, que pratica, então, alguma ação. Quando nós usamos a voz passiva, o nosso foco maior está na ação em si que foi realizada, ou será realizada, está sendo realizada, O tempo verbal não importa, a gente tem então estruturas de voz passiva em todos os tempos verbais, tá? O verbo vai flexionando normalmente, mas o foco está então na ação e não em quem praticou essa ação. Acho que esse esclarecimento é legal da gente fazer assim no começo para que fique mais claro então o entendimento, certo? Bom, agora eu vou então apresentar para vocês 4 frases na voz ativa e como ela se comporta então na voz passiva. Vocês vão perceber essa transformação, tá? No foco do sujeito que pratica uma ação para, o que foi então realizado, o objeto, que sofreu então esta ação, certo? O nosso então primeiro exemplo é: My mom made a cake. My mom made a cake. Então, dizemos que a minha mãe fez um bolo. O foco está no sujeito, Então, quem fez este bolo? Foi a minha mãe, tá? O foco é My mom made a cake. Na voz passiva, eu vou então dizer que a cake was made by my mother. A cake was made by my mother. Então, o foco aqui está no bolo que foi feito. Se foi pela minha mãe, pela minha tia, pela minha vizinha, por mim mesma, esse não é o mais importante. E sim que o bolo foi feito. Temos algum bolo, para comemorar, por exemplo, certo? Então, na ativa, a minha mãe fez o bolo e na passiva, o bolo foi feito por alguém. Neste caso, a minha mãe. Esse exemplo que eu apresentei para vocês, se vocês perceberam, ele estava no tempo passado, A minha mãe fez o bolo, ou o bolo foi feito pela minha mãe. Agora eu vou apresentar para vocês também uma estrutura de ativa e de passiva num outro tempo verbal, para que vocês percebam então como é que vai se transformando, os tempos verbais de uma voz ativa para uma voz passiva. Então, o segundo exemplo que eu vou apresentar é: They are building a new museum in my town. They are building a new museum in my town. Então, eles estão construindo um novo museu na minha cidade. Eles, alguém que eu não sei quem, uma empresa, de construção, por exemplo, mas alguém está construindo, então, um museu na minha cidade. Na voz passiva ficaria: A museum is being built in my town. A museum is being built in my town. E aí eu já não preciso mais também dizer by them, porque é irrelevante, O foco é que um museu está sendo construído na minha cidade. Olha que bacana, termos um museu na nossa cidade, ok? Então, nesse caso, a voz passiva ficaria muito bem de ser utilizada. Bom, nesse tempo tivemos então um present continuous, que eles estão construindo ou que o museu está sendo construído. Muito bem. Nosso terceiro exemplo: My uncle will buy a new car. My uncle will buy a new car.
Voz ativa. Agora na passiva ficaria: a new car will be bought by my uncle. A new car will be bought by my uncle. Aqui então temos uma frase no futuro, né? O meu tio comprará um carro novo e um carro novo será comprado pelo meu tio. Essa frase não fica tão boa, né? Na voz passiva, porque o foco normalmente não é que qualquer carro vai ser comprado por ele, né? Mas sim que o meu tio vai comprar um carro novo. Então, nesse caso, a ativa ficaria melhor, mas só para vocês verem então como que fica essa transformação, tá? Nesse caso, então, como eu mencionei, temos uma frase no futuro. O nosso quarto e último exemplo: people speak English everywhere. People speak English everywhere. Então, na voz ativa, que as pessoas falam inglês em todos os lugares. E nesse caso transformaremos para passiva, o que vai ficar uma ótima frase da gente utilizar, que é English is spoken everywhere. English is spoken everywhere. Ou seja, inglês, né? A língua inglesa é falada em todos os lugares. Então essa é uma frase ótima, né? Não interessa quem fala. Eu, tu, ele, nós, todo mundo, né? Fala inglês. E sim que a língua inglesa é falada, né, em todos os lugares. Então, English is spoken everywhere. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje sobre Active and Passive Voice, dos usos, do foco, né? O que muda de um para o outro. E espero vocês num próximo vídeo para mais aprendizado, para mais troca de experiências. Se vocês puderem, compartilhem e curtam esse vídeo porque nos ajudam bastante. Também se inscrevam no nosso canal, certo? Um beijo grande, gente. Até a próxima. See you guys. Take care.